Nesse vídeo eu quero falar com você sobre um discurso feito por Donald Trump essa semana ao Congresso americano e mais até do que tratar das pautas que foram apresentadas e debatidas, eu quero falar sobre os reflexos daquilo para a América Latina, para a América do Sul e particularmente para nós aqui no Brasil. O que é que eles trataram lá que pode ter algum tipo de implicação para nós aqui no Brasil? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E antes de iniciar propriamente, deixa eu já te fazer um convite. Se você não está inscrito aqui no canal, já se inscreve e mais, compartilha com seu amigo, com a sua amiga que também se interessa por política internacional, geopolítica, geoeconomia e relações internacionais de um modo geral. Você está no mundo geopolítico e eu sou Alexandre Souza. Vamos lá então? Vem comigo. Então, essa semana nós tivemos o State of the Union. E aí, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é, afinal de contas, o que é o State of the Union? Bom, o State of the Union, ele é, ao mesmo tempo, uma obrigação constitucional, né? É um relatório institucional que o chefe do executivo tem de fazer todos os anos, prestando contas para o Congresso do exercício anterior, do ano anterior, mas também é um instrumento a serviço do poder. Em que sentido? É porque através desse documento, desse discurso, né, ele apresenta, sem dúvida nenhuma, a sua agenda, né, ele marca o seu discurso político, então ele fala com as suas bases, e também ele dá sinalizações estratégicas. E essas sinalizações, elas servem não somente para os aliados, mas também para os adversários e considerando ainda o campo doméstico, né, a política doméstica dentro dos Estados Unidos, mas também a política externa, né, no campo internacional. Então, por essa razão, o State of the Union é digamos, um documento que tem uma importância cada vez maior, né? E eu digo cada vez maior porque o primeiro que foi feito foi em 1790, com George Washington, e a partir dali todos os presidentes seguiram, né, o preceito constitucional, que lá no seu artigo 2º diz o seguinte, que o presidente deve informar anualmente, periodicamente, o Congresso sobre o Estado da União, por isso State of the Union, né, o Estado da União, e recomendar as medidas que julgue necessárias e convenientes, né? Então por isso ele traz não só uma visão do que passou, do exercício passado, mas também traz a sua agenda, né? Os pontos, ele ilumina os pontos que estão ali na mesa do executivo, né? E dentro dessa linha histórica dos presidentes, né, eu tenho um State of the Union que particularmente eu destaquei para você. Por duas razões. Primeiro, pelo fato de ser histórico, mas também pelo contraste. Eu estou falando especificamente do primeiro discurso, primeiro State of the Union que foi televisionado, né, e, ao mesmo tempo, que foi conduzido após a Segunda Guerra Mundial. Estou falando do discurso de 1947, feito por Truman, Harry Truman. Então, olha só que interessante a síntese, né, do State of the Union do Truman. Então, ele se concentrou na transição da economia de guerra para a economia de paz. Então, ao se dirigir para o Congresso americano, o então presidente Harry Truman, em 1947, estava concentrado na transição dos Estados Unidos, né, de uma economia de guerra para uma economia de paz. Vamos lembrar que em 1947 nós estávamos saindo da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945. Né? Então, 47 foi logo ali 1 ano, 2 anos após o término da Segunda Guerra Mundial. Com ênfase, então, em estabilidade interna e, veja você, cooperação internacional. Esse é um tópico fundamental na época. 4 principais pontos do State of the Union de 1947. Número 1, estabilização econômica.
combate à inflação, controle de preços, especialmente da moradia e dos bens de consumo, incentivo à cooperação entre trabalhadores e empregadores para evitar greves, transição para o pós-guerra, fortalecimento da produção, do investimento e da prosperidade em tempos de paz. Ordem internacional. Ó, vou repetir para você, tá? Ordem internacional. Apoio às Nações Unidas e a construção de um sistema internacional voltado à prevenção de novos conflitos. É a base da ONU, né? A ONU surgiu aqui nessa época, no pós-guerra. Reformas domésticas, enfrentamento da crise habitacional, ampliação da seguridade social e melhorias na educação. O importante é que esse discurso, esse State of the Union do Truman, ele antecede a doutrina Truman. Se você estuda relações internacionais e áreas afins, você sabe que em 1947, em março, né, houve um outro discurso que fundou, vamos dizer assim, iniciou a Guerra Fria, né, que ficou depois conhecida como a doutrina Truman, não é verdade? Pois bem, o State of the Union desse ano, de 47, foi em janeiro, e o início da Guerra Fria, tal como a gente conheceu, estudou, etc., se deu em março, a partir de março. Então, esse discurso ele ainda não trazia toda aquela caracterização da Guerra Fria, tá legal? Então, eu quis destacar isso aqui porque ele mostra com clareza, né, o contraste entre 1947 e 2026. Como assim, Alexandre? É o que a gente vai ver agora. Então vamos ver, né, hoje. Então, qual é a pauta, né, do State of the Union de 2026? Bom, primeiro, só para lembrar, uma sessão conjunta entre Câmara, Senados, reunidos no Capitólio, em Washington, D.C., com uma imensa cobertura, né, dentro e fora do país, né, o mundo inteiro conectado, acompanhando o discurso do presidente. 3 funções fundamentais, esse discurso, né, ele se prestou a 3 funções estruturais. A primeira delas, a definição da agenda, né, influenciar, definir a agenda legislativa para o exercício de 26, né. O segundo tem um caráter de mobilização da base eleitoral, então ele está falando para os eleitores dele, né. Terceiro lugar, a sinalização também das prioridades estratégicas. Então, nesse contexto, ele falou sobre política externa, ele falou sobre segurança, ele falou sobre geoeconomia, né? E, em particular também, esse ano, nós temos uma data muito importante, que é o 4 de julho, né? Que esse ano celebra, portanto, 250 anos de independência dos Estados Unidos, então é uma data muito importante, simbólica demais, né? E esse ano também haverá as midterms. O que são as midterms? São as eleições no meio do mandato que renovam parte do Congresso americano. Então, tudo isso está na mesa, né? O que ele está falando ali, ele não está falando somente para os aliados ou somente para os adversários, ele está falando também para a sua base eleitoral, né, que em novembro vai para as urnas novamente. E aí, aqui estão listadas 20 pautas, né, 20 tópicos, mas eventualmente tem até um ou outro que passou, né? Ele falou durante 1 hora e 48 minutos, né? E a síntese que eu fiz em cima dos assuntos que ele abordou foram essas 20 pautas aí. Naturalmente que nesse vídeo eu não vou explorar as 20 pautas, né? Eu vou focar em algumas e vou reuni-las, agrupá-las, né, em categorias maiores, tá? Mas só para você saber, ele começou o discurso, né, fazendo aquela autocelebração, né, falando que os tempos, né, o Golden Age, né, a Era de Ouro estava de volta, etc., né, enfim. E aí a gente precisa lembrar que esse discurso, além de falar para diferentes públicos, né, ele tem 3 camadas, né. Então, uma primeira camada factual, uma segunda camada discursiva e uma terceira camada estratégica. Então, assim, nem tudo que ele disse encontra o amparo nos fatos, né? Então, há muita coisa questionável, né? Muita coisa ele apresenta, né, como narrativa, mas ele não apresenta o fato, né? E você não encontra esse fato
nos acontecimentos, né? É narrativa mesmo, e, naturalmente, em cima disso, ele vai construindo, né, a sua argumentação. Então, só para citar algumas pautas aqui, ele falou da economia doméstica, falou da economia internacional, ele falou de inteligência artificial, falou sobre guerra cultural, sobre habitação, e a gente pode, então, sintetizar essas 20 pautas, né, que ele falou em 4 grandes eixos, tá? Economia, tarifas, imigração e segurança. Legal? Então, em economia, ele, como eu disse, ele fez uma autocelebração, né, autoelogio, dizendo que o governo dele endereçou todos os problemas que a sociedade americana tinha até então. Segundo ponto, as tarifas, né? Então, as tarifas, ele criticou muito a Suprema Corte, que derrubou as tarifas que foram impostas, mas ele enfatizou que vai continuar tarifando através de outros meios, né? Terceiro ponto, imigração. Ele ancorou a questão da imigração como um ponto de segurança, né? E como esse é um ponto que faz parte da base eleitoral dele, que agrada a base eleitoral trumpista, então, naturalmente, fez essa associação também e uma pressão pública sobre a oposição. E falou também sobre segurança, abordando temas como o Irã, fazendo novas ameaças, falou sobre Venezuela e a dissuasão como um princípio estratégico, o uso da força militar e a paz através da força. E com relação à América Latina, com relação à América do Sul, o que é que nós podemos depreender a partir do discurso feito ao Congresso? Bom, em primeiro lugar, o aspecto da segurança regional. Quando ele fala dos cartéis e os associa ao terrorismo, isso acende um alerta para os países da região de um modo geral. Por quê? Porque o terrorismo, vamos lembrar, é um crime considerado transnacional. E particularmente os Estados Unidos possuem leis que os habilita a atuar fora do seu próprio território, exatamente combatendo o terrorismo, né? Essas leis, elas são decorrentes lá de 2001, né, em função do 11 de setembro. Tá? Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo que eu preparei falando especificamente sobre a questão do terrorismo. Então, muitas vezes, essa associação de cartéis com terrorismo, ela, embora num primeiro momento gere até uma ideia, uma noção, né, de endurecimento no combate ao crime, na realidade, o que isso permite é a criação, o surgimento de uma brecha que pode comprometer a soberania do Estado envolvido. Então, um alerta muito importante. Segundo, a geoeconomia. Você sabe, tem um vídeo aqui no canal também que eu já fiz sobre isso. A geoeconomia é o uso, fundamentalmente é o uso dos instrumentos econômicos que foram concebidos, foram criados para alavancar a economia de um país, mas quando a gente usa nessa expressão a geoeconomia, o que a gente está querendo dizer, na verdade, é que esse instrumento está sendo usado como forma de pressão política, como forma de coerção de um Estado contra outro. E é exatamente isso que ficou muito evidente nas palavras do Trump. Ou seja, o uso das tarifas, né, como um instrumento permanente, né, para pressionar e para fazer com que as cadeias produtivas, de um modo geral, se reorganizem. Em última instância, o grande objetivo por trás das tarifas do Donald Trump é fazer com que as empresas voltem a produzir dentro do território americano e, mais do que isso, que na hora de comprar, o consumidor dê preferência ao produto fabricado nos Estados Unidos em detrimento do produto importado, né? Então, basicamente é isso. E para, digamos assim, contribuir, né, ou fomentar que isso aconteça, ele e a equipe econômica dele enxergam que é através da tarifação que eles vão alcançar isso, né? Essa é a visão que eles têm. Mas, para nós que estamos na região, né, fica, então,
esse dado, né, que a tarifa ela não é algo esporádico, algo que foi implementado, não. É algo que é permanente, faz parte da política econômica, faz parte da política externa, da maneira como os Estados Unidos agora estão se relacionando com os países da região. E o terceiro ponto ele não trouxe exatamente dessa forma como uma maneira de ameaça, né, ou de qualquer outra mensagem, mas deixou muito claro, né, o combate contra governos ditatoriais na região e a capacidade dos Estados Unidos de promoverem uma mudança forçada na política interna, né, dos países ali da região. Uma mensagem, naturalmente, um recado, né, para toda a região, tá certo? Através da captura do Maduro. Então, esses 3 pontos, né, ou seja, uma ação direta sobre o governo, sobre a soberania de um Estado, de um país, uma ação também muito contundente por meio dos instrumentos econômicos, sanções, tarifas em particular, e também a questão do enquadramento de cartéis como grupos terroristas. Então, esses 3 aspectos têm muito a ver com a região, isso para não falar da imigração em si, né? Mas, e para o Brasil? Quais são os aspectos que a gente pode destacar ou alertas que a gente pode trazer para o Brasil? Bom, em primeiro lugar, vamos falar de comércio, né? Então, o comércio brasileiro passa a operar, quer dizer, continua, né? Porque isso não começou agora, em 2026, mas segue operando sob o risco político, sob o risco comercial estrutural. Alexandre, o que você quer dizer quando você fala de estrutural? Eu quero dizer que não é algo passageiro, não é algo temporário, é alguma coisa que veio para ficar, tá certo? O modo como eles estão operando, como eles estão trabalhando agora, é assim, faz parte da estrutura, tá? Então existe um risco político, naturalmente. Veja, o Congresso americano, perdão, a Corte Suprema Americana derrubou as tarifas, condenou as tarifas e disse que não poderia aplicar. No mesmo dia, o presidente foi lá e impôs uma nova tarifa baseada em outra lei, e no dia seguinte, sábado, aumentou de 10% para 15%. Então, assim, sem previsão nenhuma, né? E isso, naturalmente, comprometendo a estabilidade, a previsibilidade, né, de todas as cadeias produtivas, os parceiros comerciais, enfim, né? Então, um risco político, comercial e estrutural. Está estabelecido, está dado, é um dado do problema, tá certo? Segundo, com relação à diplomacia e ao posicionamento diplomático. Então, aquela margem de neutralidade, aquela postura que o Brasil, via de regra, busca, né, manter-se, né, neutro, essa margem tende a diminuir. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a grande competição que está estabelecida é a competição com a China, Estados Unidos e China. Né? E como nós, Brasil, temos nos dois, tanto nos Estados Unidos quanto na China, parceiros comerciais muito importantes, então essa relação com um e com o outro, né, ela tem que ser cada vez mais, né, digamos assim, azeitada, muito bem planejada, muito bem conduzida, e isso faz com que acenda um alerta também para todos os atores, né, que atuam no campo internacional, na arena internacional, de um modo geral. E eu não estou falando só do Itamaraty, né? Estou falando do Itamaraty, estou falando do presidente da República, porque existe a diplomacia presidencial, né? Estou falando dos deputados, dos senadores, né? Quantos problemas nós tivemos ao longo dos últimos anos, né, vamos dizer assim, por conta de colocações de congressistas, colocações mal colocadas, né, posições que não são favoráveis aos interesses do Brasil. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, muito bem visto, né, de modo que o país como um todo, vamos fazer uma analogia com o jogo, né, eu não gosto muito dessas analogias com o jogo, mas vamos fazer uma analogia com o jogo, o país tem que jogar bem, entende? Como um time tem que jogar bem, tem que trabalhar bem, todo mundo integrado. As diferenças que existem, político, ideológicas,
elas têm que ficar dentro do país, elas têm que ser tratadas no Congresso, né? No embate político dentro do país, não fora do país, certo? Não é fora que a gente resolve, a gente tem que resolver dentro. Então, todos os atores que têm que estar muito atentos, porque ali, do lado de fora da fronteira, tá, a competição que está acontecendo é outra, né? Como diz aquele anúncio da TV, né? O jogo é outro. E o jogo é outro. Lá fora, o jogo é Estados Unidos versus China, em todos os campos que você imaginar. Tá certo? Terceiro ponto é a questão da soberania. Então, o hemisfério ocidental, né? Ele volta a ser tratado como um espaço central de segurança nacional dos Estados Unidos. E aí, dito aqui com todas as palavras, tá? A América, o continente americano, tá? Que engloba o subcontinente da América do Norte, o subcontinente da América Central e o subcontinente da América do Sul. Então, o continente americano como um todo é um espaço central de segurança nacional dos Estados Unidos. E eles consideram sim a América Latina e a América do Sul território, uma área de influência deles, prioritariamente dos Estados Unidos. Tá? A gente precisa entender isso, tá? Não é concordar, não é isso. É entender como é que eles enxergam isso. E o que eu estou dizendo para você não é a minha opinião. Eu não estou te dando a minha opinião. Eu estou te dando um fato. Leia a National Defense Strategy, a Estratégia Nacional de Defesa Nacional, e a National Security Strategy, né, a Estratégia de Segurança Nacional, ambos documentos agora, de dezembro de 2025 e janeiro de 2026. Lá está escrito de forma cristalina isso que eu estou falando para você. Então, o continente americano é a área de influência dos Estados Unidos, certo? Então, não, o Brasil não é quintal de ninguém, tá certo? Mas, sem dúvida nenhuma, está dentro da esfera de influência. E a gente precisa ler, a gente precisa se informar sobre isso, e mais do que isso, a gente precisa refletir, né, e buscar as formas como o Brasil pode garantir a sua autonomia e a sua soberania, né, considerando essa conjuntura. Tá certo? Isso é muito importante. E quando eu estou falando em soberania, né, eu não estou falando em soberania somente em termos jurídicos, né? A gente tem que pensar que hoje a soberania ela se desdobra sobre várias áreas. Quer ver uma área que é fundamental? É a soberania digital. Soberania digital. Uma parte, a grande parte, né, a maior parte dos dados que hoje são produzidos no Brasil, gerados no Brasil, eles ficam armazenados, né, fora do território brasileiro. Boa parte nos Estados Unidos. Né? Isso é soberania de dados. Né? E por aí vai. Isso aqui é assunto para outro vídeo, tá certo? Mas em matéria de soberania, nós temos muita coisa para pensar sobre, para se debruçar sobre. Então tá aí, 3 grandes vetores importantíssimos: comércio, diplomacia, a maneira como o país vai lidar, né, com os Estados Unidos em particular, mas com todos os, né, demais atores, e a questão da soberania. Então o desafio brasileiro, em síntese, né, desafio brasileiro, ele deixa de ser apenas um desafio econômico e ele passa a ser um desafio estrutural. Então, administrar a soberania, administrar a autonomia e a inserção internacional em um hemisfério reestruturado pela lógica da segurança e da competição entre as potências. Né? Essa pauta que eu trouxe para você de 1947, de cooperação internacional, né, de ordem internacional, de prevenção de novos conflitos, isso aqui ficou no passado. Né? Hoje a lógica é outra. Tá certo? Bom, isso é uma síntese do que foi tratado então no State of the Union de 2026, um discurso histórico, né, 1h48, feito pelo presidente americano essa semana
em Washington. E se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, já deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você achou desse documento, né? E quais os pontos desses que eu apresentei aqui, que são reflexos para o Brasil, coisas para a gente pensar, quais os pontos ou qual o ponto que você julga mais importante, tá certo? E claro, manda também o link desse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga que você sabe que gosta também desse assunto e que vê, né, na política internacional, na geopolítica, na geoeconomia, nas relações internacionais, uma área importante na qual o Brasil tem que atuar também. Eu sou Alexandre Souza, você está no Mundo Geopolítico e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.